Olha, em 1993, na época, os transmissores ele eram de válvula. E assim, ele era tirado das TV, porque as TVs antigas ela era de válvula. E o técnico eles faziam esse transmissor a válvula. Só que o transmissor ele pegava mais ou menos uns 4 quilômetros de distância nessa época. E a antena era colocada numa vara, uma anteninha tipo de rádio mesmo. A gente colocava e a gente usava os nossos equipamentos da época, era aquelas radiolas que tocavam o disco de vinil. E sim, também aqueles toca-fita, a gente usava muita fita e o disco que era o de vinil. Nessa época, Léo, eu acho que eu já nasci gostando de rádio. Muito antes de eu ser locutor, eu já gostava de rádio, né? O meu pai, ele costumava comprar aqueles rádio tipo rádio Jabuti e rádio, aqueles motorrádio. E eu já gostava já de rádio, mesmo antes de eu ser um locutor, entendeu? E nessa época, eu me lembro muito bem que eu passei a me inspirar através de um comunicador daqui de Santa Luzia que se chamava Chico da Voz. E a primeira rádio que foi colocada aqui em Santa Luzia se chamava Rádio Cidade. E nessa época, um técnico chamado Rezende, que hoje ele ainda é morador do Paruá, ele fez esse projeto, também fez uma rádiozinha. E nessa época a gente dizia que era rádio pirata, entendeu? E eu tinha uns colegas que começaram a trabalhar em rádio, só que eu já gostava de rádio. E esses meus amigos começaram a trabalhar e eu, me sentia assim até invejoso, tipo, poxa, meus amigos trabalhando nessa rádio. Aí eu cheguei um dia a pedir a oportunidade pro Rezende, que eu queria trabalhar em rádio, nunca tinha falado. E o Rezende, tá bom, me deu essa oportunidade. E eu passei a trabalhar, só que quando eu, mesmo que era um simples microfonezinho amarrado até num cabinho de vassoura, né? E os equipamentos naquela época era o tal do amplificador. Entendeu? Amplificador e o disco, a gente usava aquelas radiolas que era o disco de vinil e um gravador, até era um gravador mesmo, para a gente tocar música. E muitas das vezes, quando a fita quebrava, ela quebrava e a gente pegava e emendava as fitas com uma fitinha. O disco muitas das vezes enganchava e ficava o disco de vinil e enganchava. E nessa época, os meus amigos passaram a ser locutor e eu quero ser também. Quando eu ouvia os locutores falando no rádio, eu tinha aquele sonho, eu ficava imaginando como é trabalhar em uma rádio. Aqueles comunicadores que eu ouvia as rádios, eu ficava assim pensando, como é ser um locutor? E eu ficava naquele negócio, os locutores daquela época, eu era ídolo dos locutores, porque eu já gostava de rádio, mesmo sem trabalhar de rádio. E nessa época eu vi essa oportunidade. Os meus amigos passaram a trabalhar nessa rádio e eu cheguei e pedi essa oportunidade. Quando eu cheguei a começar a trabalhar, eu não sabia falar direito de forma nenhuma. E os meus amigos, eles já sabiam já um pouco, já entendiam um pouco. E engraçado que era no papelzinho. Quando eu pegava aquela caixinha para me ler, eu ficava me tremendo todinho. Não sabia falar. E até um dia chegou o próprio, que era o dono da rádio, o Rezende, disse assim, olha, não dá para ti. Tu não tem como porque tu não sabe falar. Mas eu insisti, não, deixa, me dá oportunidade, eu vou melhorar, vou procurar melhorar. E com o passar do tempo, eu fui melhorando um pouco, sabe? E nessa época, o Chico da Voz, ele era diretor de uma rádio aqui de Santa Luzia. Eu trabalhei mais ou menos um ano nessa época, que era chamado Rádio Paruá FM, o nome da rádio. E eu tinha, como eu já te falei, o meu ídolo em Santa Luzia se chamava Chico da Voz. E eu ouvia o Chico da Voz falando na rádio e eu gostava, assim, sabe? Eu me inspirava nele e eu aprendi muito a comunicação com o Chico da Voz. Para mim, ele como profissional, como locutor, né? Eu me inspirava muito no Chico da Voz. Eu aprendi muita coisa com ele sobre a comunicação. Olha, na época eu conheci o William Policarpo, ele era comerciante e
E eu trabalhava em uma rádio chamada Rádio Nhamandu, que essa rádio era a rádio do padre. Ela era ali, pertencia à Igreja Católica. E nessa época a gente tinha uma equipe de locutores que era o Jane Clay, era Paquito e R. Silva. E quem passou primeiro a trabalhar na Rádio Tropical foi o R. Silva, depois Paquito, e depois o William me chamou, como ele me achava um bom locutor, ele me chamou para trabalhar na rádio com ele. O William Policarpo, ele faz muita falta ao rádio, porque o William Policarpo, ele era um cara que ele amava a comunicação, ele amava o rádio, ele era apaixonado por rádio. Então o William Policarpo era um cara que ele era um grande profissional no jornalismo, era um grande comunicador, e hoje o William Policarpo faz muita falta. O programa dele era um programa de grande audiência, não tinha aqui, nem tinha outro apresentador, não tinha outro jornalista, não tinha outro locutor para ganhar a audiência do William Policarpo. A primeira vez que eu vi o William falando no rádio, eu gostei assim do trabalho dele, apesar de depois a gente levava na brincadeira o modo dele falar, a forma dele falar, e a gente gostava. Então foi isso que fez com que ele fizesse muito sucesso no rádio. O William, até hoje, quando eu estou ali no rádio trabalhando, eu olho para aquela cadeira, eu vejo ele ali, porque ele era um cara apaixonado. Sempre ele mesmo, às vezes muito debilitado, né? Já com aquele problema de saúde, mas ele sempre estava ali no rádio, sabe, sentado na sua cadeirinha, muitas das vezes até sentindo dores, mas estava ali, porque ele era um cara apaixonado por comunicação. Então o William, ele faz muita falta no rádio, muita mesmo, como comunicador, como locutor, como amigo. Era um cara que ele tinha a forma dele administrar a rádio, mas com isso a gente levava, sabe, na boa com ele, e depois estava tudo bem, porque ele era um tipo de pessoa que, se a gente fosse ficar zangado, era pior. Então ele era um cara gente boa. Se a gente soubesse, né, conversar com ele, ele era um cara gente boa, apesar dele ser muito criticado, mas ele é um cara que tinha um bom coração, ele ajudava sempre as pessoas. Quantas e quantas vezes eu vi ele ali no rádio fazendo campanha para as pessoas, ajudando as pessoas. Mas, Léo, eu também vi muitas das vezes ele ser criticado por ele estar fazendo bem para as pessoas. As pessoas só olhavam o lado ruim do William, mas tinha um lado bom dele, que era o lado de ajudar as pessoas, que era o lado de fazer as campanhas. Ele fazia aquelas campanhas para ajudar as pessoas. Quantas e quantas vidas o William Policarpo ele ajudou a salvar com aquelas campanhas. Então, para mim, o William Policarpo ele faz muita falta hoje no rádio. E, Léo, eu vou te falar com toda seriedade. A única pessoa que eu me inspiro aqui em Santa Luzia se chama Chico da Voz. Entre outros locutores, não. Eu admiro muito o trabalho deles, que é o R. Silva. Também eu admirava muito, que hoje ele não está no rádio, que era o Manuel Filho, o De Júnior. Esses caras eu admiro o trabalho deles, né, como locutor, como profissional. Agora, mesmo, sabe, o cara que eu me inspirei e que eu me tornei fã e eu aprendi muito com ele, só tem uma aqui em Santa Luzia que se chama Chico da Voz. Esse sim, esse eu me inspiro, ele como locutor, como profissional e como jornalista. E também, claro, não deixando de lado também o William Policarpo, que também que era um grande comunicador e também um grande jornalista. Eu também admirava muito o trabalho dele.